Boa noite a todas, boa noite a todos, nossas companheiras, nossos companheiros que nos seguem. Nós estamos iniciando mais uma edição do programa Minuto da Democracia. Este é um programa da bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa da Bahia. Aqui de receber, para discutir um tema atual. Boa noite, professor Zeca Peixoto. Boa noite. É um imenso prazer revê-lo, Boa noite. Sim. Nós tivemos a oportunidade de há tanto tempo trabalhar junto na reforma agrária. Exatamente. Hoje nós temos a oportunidade de receber aqui você no Minuto da Democracia, Zeca Peixoto, que é jornalista e midiólogo, mestre em Histórias Sociais, com ênfase no estudo de mídia. Então, ao lhe receber, lhe cumprimentar, agradecer pela sua disposição de participar desse programa da bancada do Partido dos Trabalhadores na ALBA, eu gostaria que você iniciasse ao cumprimentar, também ajudando a gente a conhecer melhor o que é um midiólogo, o que é que faz um midiólogo. Antes de tudo, eu quero agradecer o convite, muito honrado, o deputado Marcelino Galo, líder do PT na Assembleia Legislativa da Bahia, com quem eu já tive a honra de trabalhar juntos. Fui apresentado pelo meu saudoso tio Paulo Cunha Melo Ramos, que há algum tempo atrás me apresentou a Vossa Excelência. E então, deputado, nós entramos num processo da economia política da mídia nos últimos 10 anos, talvez 15, 10 anos, que abarca uma gama de estudos, pesquisas, uma robusta carga teórica que já não cabe mais compartimentar, estudos de jornalismo, estudos de publicidade, estudos... Hoje nós estamos debruçados em entender a midiologia, que é uma ciência que eu não diria que está nascendo, mas ela já é fundamentada e transversal a outras, aos campos de estudo das ciências sociais e humanas, a exemplo da antropologia, da sociologia, da própria psicologia, Então, é uma resposta a esse novo redesenho da economia política da mídia. Então, a função da midiologia é entender todo um contexto que agora é central, desde a própria economia, a sociabilidade e também a política. Estou à sua disposição, deputado. Muito bem, mas nós temos hoje a honra de lhe receber para justamente a gente discutir um tema da atualidade, que são as fake news. Fake news que, de forma simples para a gente aqui, que não é estudioso, especialista, são notícias falsas. Então, a gente gostaria também de iniciar compreendendo o que é que significa isso, porque nós vamos discutir o impacto dessas fake news, na democracia. Qual o impacto na democracia e na subjetividade das pessoas, Essas pessoas, esses atores da luta cotidiana e aqueles que recebem, essas informações. Então, o que é que significa isso, para que a gente possa iniciar compreendendo fake news, notícia falsa? Muito bem. O senhor abordou como seria um dado novo, um elemento novo na sociedade,
Mas a gente precisa fazer uma correção de que as fake news, o fenômeno fake news não é um dado novo, apenas se remedia, se transforma com o processo de redesenho, reitero, da economia política da mídia. Então, existem as velhas fake news e as novas fake news. Eu vou dar um exemplo aqui, não sei se minha câmera aqui do telefone vai conseguir resolver legal, mas a minha pesquisa de mestrado, a minha dissertação de mestrado, eu estudei a propaganda política nazista no Brasil. Eu tenho imagens aqui de matérias do Diário de Notícias da Bahia entre os anos de 1935 e 1940. Olha só, esse jornal foi aparelhado pelo Partido Nazista com o apoio de empresários alemães sediados aqui na Bahia. Nós temos, por exemplo, uma coluna, A Liberdade de Pensamento na Nova Alemanha. 1936, Diário Notícias. A contribuição de Adolf Hitler para o restabelecimento da paz europeia. A guerra não tinha nem começado. Isso um processo de plena expansão agressiva do nazismo, já consolidado na Alemanha, de conhecimento internacional à época, e sai, enfim. As medidas aqui é também de 37, ano do Estado Novo. As medidas construtivas de Adolf Hitler. Adolf Hitler oferece à França 25 anos de paz, quando, na verdade, ele estava já ameaçando o que iria fazer, que era invadir a França. Né? A Alemanha ao serviço da medicina. Aqui é de 1940, 28 de setembro de 1940. De 39, de 40 também, a história verdadeira da guerra contra a Polônia, desconstruindo totalmente a agressão à Polônia e narrando. Só um exemplo, a gente não precisa de nem tão recente, né? Ficha falsa de Dilma, etc. A gente está vendo que é um construto, né, narrativo que já vem desde sempre. Até a própria imagem do Jesus Cristo de olhos azuis é uma fake news. Né? E esse processo agora se desenha com as novas fake news. Essa é algoritmizada, essa é por programação. Né? Enquanto as velhas fake news se balizavam no sensacionalismo, na matéria, né, dissimulada para poder mentir, para poder engabelar, né, enquadramentos bem oportunísticos, né. As novas, né, os autores são desconhecidos, esse processo atual ninguém conhece, sabe, surge, ninguém sabe de onde, né. É mentira, porque eu vou dizer mais na frente qual é a diferença da forma de contar mentira lá atrás e agora, né? E muita teoria da conspiração. Muita teoria, que é o que mais ganha a atenção. É o que mais chama a atenção, esse processo, né? Mas, entre as velhas fake news, que eram os velhos meios de comunicação, e as novas fake news, dentro dessa nova infraestrutura, que não é só de comunicação, é uma estrutura estruturante, a internet, uma vai dialogar com a outra, né? Uma vai conversar com a outra. Enfim, mas é verdade, porque quando a gente fala assim, a gente não fala por querer, né? Um fenômeno novo, enfim, é porque tomou uma proporção realmente muito grande. E aí as pessoas se impactam e acham que não era corriqueiro da grande imprensa corporativa mentir. Sim, sempre foi mentira. Né? Sempre atuaram
né? Só que era uma mentira invernizada, com certo elan, com punhos de renda, né? Era um editor que sabia diferenciar um talher de peixe de um talher de carne, né? Enfim. E hoje a porrada é algorítmica, né? O fascismo algorítmico, como a gente está buscando compreender, né? Então, Mas esse processo, né, ele é antigo na grande mídia, do ponto de vista da mentira ou de parte da verdade, para poder distorcer fatos, né? Eu me lembro de um debate Lula e Collor, na véspera das eleições decisivo, que ali eles botavam um banquinho, um suporte mais alto para Collor, né? E Collor ficava olhando Lula de cima para baixo. E a gente não compreendeu bem aqui no momento para fazer a correção devida. Hoje também eu vejo na mídia convencional, né, quando se faz uma entrevista com alguns secretários do nosso governo, há ali o retrato do governador, eles cortam a cabeça, né? Então, isso usam parte da verdade e cortam a cabeça para que o governador não apareça, não é? E você se referiu aí ao fascismo, e o Hitler era uma figura ridícula, né? Mussolini, esdrúxula, grotesca, né? E que ninguém acreditava que essas figuras chegassem à política, como também nós vivemos essa experiência no Brasil, né? Ninguém esperava que uma figura tão grotesca como o atual que está aí chegasse ao poder. Mas isso também teve uma participação fundamental do que a gente diz que são as novas, né, as novas fake news. E você se referiu aí às que existiam, que os próprios meios de comunicação tradicionais faziam, mas nessa proporção, né, e com essa potência, né, onde a extrema-direita no Brasil se reestrutura, se estrutura, construindo e destruindo imagens, é um fenômeno novo. Né? Mas, e o Brasil é isso, o Brasil hoje é a mentira que governa esse país. Né? Então, o que é que a sociedade tem que fazer? O que é que as forças democráticas são as mais impactadas para se proteger, ou seja, para também fazer esse enfrentamento de um elemento tão avassalador que foi capaz, né, de ajudar, não completamente, mas ajudar a elevar a presidência e a estruturar a extrema-direita nesse país. olha, eu observei de 2, 3 anos para cá muitas iniciativas, observatórios, agências de checagem, e eu entendo o seguinte, deputado, essas iniciativas elas devem prosseguir, né? O próprio projeto de lei que foi aprovado, que virou lei, melhor dizendo, aí na Assembleia Legislativa, foi um salto qualitativo importante, né? O PL que está tramitando no Congresso Nacional, embora eu tenha ressalvas e tenha observações a fazer, mas mesmo assim é um processo que tem que ir adiante. Mas eu diria que é muito mais importante do que nós enfrentarmos nesse momento, não é que não seja, mas é entendermos que estudos de mídia, conhecer mídia hoje é uma necessidade de política pública educacional. Eu advogo a tese de que nós não vamos superar esta situação se não entendermos que o jovem, 14, 15 anos de idade, 13, a partir de 11, 10 anos de idade, já está envolvido num manancial de narrativa, numa nuvem narrativa
extremamente poderosa, grande. Então, se nós não educarmos, partirmos para um processo com metodologia definida no âmbito, né, da educação do ensino médio e fundamental, é isso mesmo, médio e fundamental, nós não conseguiremos superar esse problema a médio prazo. É importante, porque, olha, o jovem hoje, ele consome e produz conteúdo. Ele está envolto em toda uma situação que é algoritmizada. Então, esse jovem, a semelhança de que ele tem que entender como uma matéria transversal à matemática, a educação física, ele hoje tem que entender o que é mídia. Então, reitero, eu compreendo a necessidade de políticas públicas educacionais urgentes a começar a trabalhar esse tema com os estudantes. Não adianta ficarmos circunscritos ao debate nas bolhas. Não adianta, não vai adiantar. Vai adiantar para as pessoas do meu ciclo de convivência, do ciclo do senhor, de algumas, né, enfim, de grupos que têm uma capacidade de compreender melhor esse fenômeno deletério, mas passará à margem dos grandes alvos. Né? Para ter uma ideia, o Stephen Bannon, o da Cambridge Analytica, né, o que fez a campanha do Trump, o que iniciou o que ele chama The Movement, que é a radicalização da extrema-direita no mundo, um dos grupos que ele contou com mais apoio para penetrar as suas ideias foram os gamers. Foram jovens, jogadores, né, online, que jogavam online, e ganhou. Por quê? Porque estavam factíveis. Então, se não olharmos com atenção, com acuidade, a questão da juventude e do seu envolvimento com a mídia, todo jovem hoje, praticamente, inclusive, independente até do segmento social, né, ele está com o celular na mão, construindo conteúdo e consumindo conteúdo, ele é a principal vítima. Né? De resto, eu vou usar uma expressão aqui um pouco dura, mas não vamos continuar enxugando gelo. É necessário que essas medidas sejam tomadas. Né? Então, isso para mim é basilar. Claro, concomitante com outras, evidentemente. Né? O trabalho do Sleep Giants, né, que chegou no Brasil para poder fazer checagem de sites que veiculam propagandas de ódio, discurso de ódio, que veiculam fake news, é importante. É um trabalho importante. Os trabalhos de checagem são importantes. As leis são importantes. Mas, tomando emprestado a Marx, tudo que é sólido se dissolve no ar. Se nós não entendermos que esse é o processo de construção de uma hegemonia por parte da extrema-direita internacional, e o alvo é a juventude, de nada vai adiantar. Agora você falou da educação aí, e é fundamental, né? Então, como Sim. incorporar esse processo educativo, formativo para a juventude, principalmente que eles são ali, está colocado como maior alvo, né, Sim. dessa estratégia. Então, a gente poderia falar um pouco também, se não tem educação, tem desinformação. Né? Sim. E a desinformação também serve, porque nós temos exemplos aí que as pessoas vão repassando isso, né? Informações que elas não têm nenhuma comprovação, informações que são extremamente graves no sentido de destruir reputações alheias, né?
E a gente vê aí elementos da própria classe média, né, que a gente podia imaginar que só fosse a educação. Mas a educação não basta dizer que é aquela formal, precisa ter uma Não, educação qualificada no sim. sentido que a juventude possa entender. Então a gente poderia dizer que há uma diferença entre desinformação e fake news. Qual é a relação que a desinformação tem com os fake news modernos? Vamos partir da premissa que as fake news trabalham com fragmentos de verdade. Então, essa é uma premissa básica. As fake news não acontecem sem que estejam sustentadas em fragmentos de verdade. E nesse processo, né, a chamada mídia alternativa, é bom não confundir com o conceito de mídia alternativa dos anos 70 e 80, aquela mídia que combatia o regime militar, não estamos mais falando dessa. Nós estamos falando de uma mídia alternativa no conceito de mídia de esgoto, de mídia que produz o lixo, a mentira, a difamação, as teorias sórdidas de conspiração. O que acontece? Quando eles pegam um fragmento de verdade e distorcem, eles soltam nas redes e um outro tipo de mídia com um verniz mais, entre aspas, supostamente mais sério, que não é, reenquadra isso. Esse fenômeno nós chamamos de reenquadramento. Alguns chamam, o termo em inglês, reframe, mas é reenquadramento. Você pega aquela... Vou dar um exemplo. O que é que o antagonista faz? O antagonista é um órgão de selagem, dá um selo de suposta veracidade a uma informação de esgoto trabalhada nessa mídia alternativa. Então, essa é a macabra engenharia que se trabalha. Aí, retomando a questão da educação, quando o senhor aí pontua mais ou menos, né, qual seria o método, qual seria a metodologia, qual seria o arcabouço metodológico para isso, eu reforço que sim, uma reforma. Claro que esse governo federal não vai assumir uma proposta dessa, mas eu acho que no âmbito de governos que queiram fazer o enfrentamento, já fazer uma reforma educacional e implantar estudos de mídia como uma disciplina curricular. A minha opinião é essa. Para que, claro que sendo ministrada de uma maneira coloquial, de uma maneira clara, mas que minha filha tem 11 anos de idade e no colégio dela já não é uma disciplina, mas já integra, o conteúdo já integra. Né? É importante. Eu mesmo fiz um trabalho com ela sobre fake news. E foi uma oportunidade excelente de esclarecê-la. Porque quando a gente pega uma criança de 10, 11 anos, 12 anos de idade e começa a conversar, e começa a trabalhar isso de uma maneira pedagógica, enfim, com critérios, com método, a gente vai ter à frente uma geração que vai absorver, vai consumir com um filtro diferenciado do de hoje. Não tenho dúvida disso. O que acontece hoje é exatamente o quê? É a narrativa do tiozão, que a gente chama, né? Ou seja, o poder de fala daquele hipotético membro da família, o cara que é o churrascão da família, que é o bacana e que solta aquela porrada de coisas mentirosas no WhatsApp, ele tem um capital simbólico de fala que tem força. Então, e isso está acontecendo a todo tempo.
a todo momento. Então é preciso que nós venhamos a compreender esse panorama. O panorama de hoje é esse. O aluno vai para a escola, aprende com um bom professor de história, de estudos sociais, de física, de química, aprende o que é ciência, mas quando chega no WhatsApp, quando chega ele é devorado por uma série de construções falsas. Porque o mais interessante, se é que pode chamar interessantíssimo, mas digamos, o mais deletério das fake news não é apenas a mentira e macular a reputação de alguém ou de alguma instituição, mas é a desconstrução do conhecimento, a desconstrução da ciência. Isso que é o mais deletério. Porque aí você abre, né, a estrada, né, pavimentadíssima para a alienação profunda. Mas aí nós temos a presença do cacique Miguel, que é um tumbalalá lá de Curaçá. Bem-vindo, E cacique. obrigado pela presença. Muito grato. E muito bom ter os povos indígenas tão agredidos nesse momento, Sim, preocupados, né? certamente. Mas, Muito. Zeca, tem a professora Francina também, lá de Oliveira dos Brejinhos, tem vários companheiros e companheiras aí para a gente registrar. Mas, veja bem, nós na escola vamos preparar essas crianças para o futuro. Mas nós temos uma questão imediata, né? Aí Presente. estão nos acompanhando vários pré-candidatos, né, à majoritária, a cargos proporcionais, e eles estão enfrentando isso já, né? Uhum. E aí Priscila aqui pergunta como é que instruir essas pessoas a detectarem essas notícias falsas, principalmente nos famosos links do WhatsApp. Silvia Galo também coloca a questão de como e as dificuldades para você identificar, no caso aí, para detectar a origem dos fake news, né? Isso é possível. E É, aí também outra companheira coloca uma questão aí, como é que você vê jornalistas profissionais compartilhando e usando notícias a partir de fake news, né? Então, isso eu vejo aí que foram questões levantadas por aqueles que estão nos acompanhando, que eu gostaria de ver a sua opinião, ouvir. certo. Vamos lá. No caso de aplicativos de mensagem instantânea, que é o caso do WhatsApp, o Telegram, o Signal, é importante o seguinte: receber um conteúdo solto, que a gente chama solto, ou seja, o texto apenas, isso é para ser lido, óbvio, depois checado. Tem uma lei aqui na Bahia, inclusive, que ampara, né? Checado, e se pairar dúvida, enviado à contestação. Agora, é importante ressaltar o seguinte: o que chega na tela do telefone ou do tablet, sei lá, enfim, do dispositivo, ou seja, que não é checado, que o link não é checado, qual é a origem da informação? Qual é o órgão de imprensa? Isso não deve ser, né? Se chegou, de imediato, não tem checagem, não tem origem, ou apaga, ou se for alguma coisa muito dantesca, denuncia com base na lei, denuncia a polícia, e isso tem que ganhar corpo. Eu acho que as candidaturas devem fazer uma espécie de coletivo de checagem. Eu acho importante, né?
faz uma espécie de vaquinha entre os candidatos, enfim, e faz um coletivo de checagem, todo mundo trabalhando para todo mundo. Esse coletivo de checagem pode ter uma boa atuação, né? Pode ser uma solução, não, como eu disse, não uma solução definitiva, não uma solução que, enfim, mas é uma solução para o imediato, sim. É uma ideia até que tenho trocado com alguns colegas, né? Os chamados coletivos de checagem, ou seja, fazer um comitê de profissionais de comunicação que estejam disponíveis para coletivos de candidatura e aquilo que for que pairar dúvida, aquilo que pairar qualquer tipo de demandar esclarecimento, que seja de imediato mandado para o comitê de checagem. Então, tem que agir coletivamente. Quanto aos colegas que repassam, que fazem disso, o deputado, na minha opinião, eles não são jornalistas. Jornalista tem código de ética, né? Ou seja, então ele pega o código de ética dele e joga fora e vai fazer outra coisa na vida, né? Ou então, enfim. Mas como a gente sabe que tem muitos, né, lamentavelmente, que estão aí para trabalharem, fazerem esse trabalho sujo, um factível ser entregues também como serem denunciados, né? Entregue não, que ninguém vai entregar isso aí, mas serem denunciados. Eu mesmo denunciei há 15 dias. E recebi de um certo colega, enfim, disse, olha, isso aí não vou nem responder, eu vou encaminhar direto. Encaminhei. Porque tem que ser assertivo. Não tem como. Olha, o dano que um profissional de comunicação faz à sociedade é como um péssimo médico intervindo num paciente. Um médico sem ética e sem escrúpulos que intervém no paciente, ele mata o paciente, né? Então, eu acho... Uma coisa importante, deputado, quando lá atrás nós arguíamos a necessidade do Conselho Federal de Jornalismo, nós sofremos muito, inclusive dos grandes órgãos de imprensa, né, que diziam que nós queríamos corporação, queríamos censura. Hoje eu não advogo mais um Conselho Federal de Jornalismo, eu advogo um Conselho Federal de Profissionais de Mídia. E que esse conselho tenha as respectivas, né, câmaras de decisão. Câmara de jornalismo, Câmara de publicidade e propaganda, Câmara, enfim, publicidade enganosa vai para a Câmara, jornalismo mal feito, enfim, mentiu, vai para a Câmara. É preciso. Claro que isso aí é um plano, nessa atual conjuntura, é uma proposta que muito dificilmente passaria nesse Congresso que está aí constituído, né? Ele não tem interesse. Mas eu acho que é uma agenda, que é uma bandeira que deve ser levantada, né? Que é importante. Agora, vamos passar um pouco a discutir a subjetividade. Certo. Como é que, né, o apelo à vulgaridade, ali, exploração do medo, do preconceito das pessoas, né? Isso que está internalizado. E você falou aí da teoria da conspiração, né? Era bom se a gente pudesse avançar um pouco o que é que isso significa, porque isso é muito valorizado, né? Isso teve impacto nessas campanhas eleitorais. Ontem mesmo o Fernando Haddad falava da mamadeira de piroca. Uhum. Então, o negacionismo, né, a ciência aí sendo atacada, o antigênero, não é isso? O ataque aos LGBTs, então esse abuso da mentira e essa exploração do ódio, né, e do ressentimento, isso é muito duro porque manipula preconceitos. E hoje você vê que a extrema-direita brasileira ela sai do armário e ela está aí presente na cena política sem nenhum pudor, né, de defender o armamento, o crime,
e os preconceitos, principalmente contra os negros, os pobres. Então, qual é a relação disso, né, nesse fenômeno da nova, né, fake news? Esses processos hoje, eles são balizados na emoção. São balizados na emoção. E quando o discurso de ódio, né, ataca uma pessoa pela sua opção sexual, pela sua etnia, pela, enfim, qualquer condição, sabe que vai mexer com o emocional. Está aí um grande problema, né? Um dos métodos de provocação que a extrema-direita faz é mediante os robôs, a inteligência artificial. Eles põem, ou seja, se tem um assunto que está sendo bastante debatido, né, defesa, né, de identidade, enfim, eles pegam aquilo ali e põem no Twitter, geralmente é no Twitter, né, que é uma rede bastante formadora de opinião, e põe um robô para discutir com o outro. Né? Um robô agride um outro robô na narrativa de gênero, por exemplo. E aí eles arrastam, em questão de meia hora, uma hora, arrastam 5, 10, 8, 20, daqui a pouco tem 30 mil pessoas discutindo, e essas 30 mil pessoas formam uma grande bolha de discussão, mas perdidas, porque caíram numa cilada. Retomo. A chave da emoção é o principal mecanismo dessa estratégia da extrema-direita. É preciso que, retomando emprestada Caetano Veloso, é preciso que estejamos atentos e fortes. Bem melhor do que entrarmos numa nuvem narrativa para aumentar o volume, né, da discussão que eles querem. Bolsonaro não levantou um anão confundindo com a criança, não. Ele levantou um anão sabendo que era anão. E o que aconteceu? As pessoas foram desconstruir Bolsonaro, dizendo que ele atrapalhou o anão com a criança, e caíram de paraquedas no preconceito contra uma situação. A pessoa ser anã. É tudo muito calculado. É tudo muito trabalhado. Quando Olavo de Carvalho faz uma chacota com a criança de 10 anos de idade, esse que eu não gosto nem de mencionar, de tão dantesco que é, esse último caso que ocorreu aí, foi parar em Recife, etc. e tal, e quando o Olavo de Carvalho vai mencionar as índiazinhas, tem filhos também com 10 anos, fica todo mundo feliz. Gente, e aí, ao invés de isolar a narrativa dele e denunciar alguém, isola, as pessoas caem, tomam para si a emoção e caem. E os que defendem a ele fazem o antirreflexo da emoção, que é a razão. Não, ele tem razão, ele é do meu, é dos meus. Termina que sempre estamos caindo em ciladas. E essas ciladas, elas são extremamente importantes para o agendamento narrativo da extrema-direita, porque desfoca para a boiada passar.
tira. E puxa, inclusive, até o agendamento, é outra teoria do jornalismo, a agenda setting, né? Puxa o agendamento até da grande mídia para aquela questão obnubilando a questão maior. Então, isso é uma arquitetura muito bem trabalhada. Mexer com a chave da emoção, que também não é nada de novo, não. Goebbels deu aula disso, o ministro da propaganda de Hitler. E o mais cruel é que, passadas mais de 6 décadas, continuamos a cair na mesma armadilha. Exatamente. Né? Eu chamo a atenção da questão das redes sociais. Né? As redes sociais são uma espécie de grandes fazendas muradas. E nessas fazendas muradas, elas se constituem bolhas de opinião. E a internet não é um espaço de divulgação de opinião, mas sim de afirmação de opinião. Agora, a gente falou aí da importância do processo de educação, mas esse processo todo, não é? Você falou das ciladas que nós estamos caindo e a desinformação e a falta de preparo para o enfrentamento disso, né? E a esquerda vem caindo de forma continuada nessas ciladas, né? A gente poderia também dizer que a esquerda ela não está se preparando por conta também de abandonar o estudo, sair. A esquerda sempre se aliou e sempre esteve junta às fronteiras do conhecimento ali, né? Era uma preocupação constante de estudar a sociedade, de ter essa apropriação da ciência como instrumento de transformação, né, em todas as áreas. Isso demonstra que os partidos, e o PT é um partido hegemônico da esquerda brasileira, latino-americana. O PT também precisa estudar mais? Muito. O PT e toda a esquerda. Olha, deputado, há aproximadamente 13 anos mais ou menos, eu me encontrava no Estado e, à época, chamei a atenção. Não só eu, faça justiça, né? Não só eu, outros também chamaram a atenção. Nós chamávamos a atenção para onde o processo estava vetorizando da mídia. Era o início dessa coisa de redes sociais, Orkut, etc. e tal. E nós dizíamos à época, olha, é preciso que estudemos, é preciso que adentremos nesse universo rapidamente, porque senão seremos engolidos. E fomos. E fomos engolidos. Porque nós ficamos estudando a economia política, a exaustão, elaboramos uma tonelada de teses, né, cercando a economia política, até que demos algumas tateadas na psicanálise, Marcuse e outros, Reich, enfim, mas o tempo foi passando, foi se constituindo um novo corpus de estudo, que era a mídia, que não se limita ao jornalismo, nem à publicidade, mas hoje, inclusive, é a mídia central, a política hoje é mídia. Inclusive, a segunda fase da mídia política
é a formação de partidos, né, digitais, tanto à direita quanto à esquerda, no caso da esquerda, o Podemos, na Espanha. E a terceira fase, que é a hegemonia do ódio e que eu chamo de fascismo algorítmico, que aí só lapor. Então, o que é que aconteceu? Os caras chegaram com uma estratégia extremamente voraz e nos pegaram, né, no sobrepasso da bola. Não podemos nem dar o giro para poder marcar o atacante. Ele já estava quase de frente para o gol, fazendo uma analogia aqui. Então, essa situação, embora, enfim, não está de todo, nesse momento, perdida, claro que não, mas nós temos que correr com uma certa celeridade. Essa proposta mesmo que eu tenho feito sobre os coletivos, né, de checagem com os coletivos de candidatos, ela tem que ser pensada. E para já, a eleição é ali, as municipais. Porque senão vai ter problema. Até mesmo porque, nesse momento de narrativa da necropolítica, nós temos que ter uma narrativa para contrapor a narrativa da necropolítica. O que é que eu chamo da narrativa da necropolítica? São as fake news que desconstroem, né, a ciência para poder passar uma espécie de pano na situação da pandemia. Um dia desse, um conhecido, uma pessoa de nível superior, um arquiteto, me ligou e disse: pô, Zeca, recebi aqui um WhatsApp, uma informação, né, de que um vermífugo combinado com hidroxicloroquina, né, detém o vírus, né, desse jeito. Eu disse: então tome, espere o vírus na porta de sua casa que ele não vai entrar. Né? Tome o vermífugo, você que sabe, eu fui hilário. Né? Ao fim e ao cabo, essa é a narrativa da necropolítica. Você está negando, você está anestesiando, ou seja, as mortes estão acontecendo aos milhares, mas tem aqui, ó, se contenta aqui, aí você mexe com a emoção, o cara... tem um jeito, né? Vermífugo com cloroquina. E isso está aí, ó. Eu peguei um exemplo para poder só ilustrar. Isso. A gente costuma pensar isso no Brasil, né? Aí a gente vê, não, falta educação, falta mais igualdade social para a compreensão desse processo, mas o Steve Bannon é americano, né? E ele é o pai, aí se dizem que ele é o pai da nova fake news. E nos Estados Unidos nós vemos um processo em que o próprio presidente americano, que foi eleito graças a um processo como esse, ele disse às pessoas que se tomassem injeção com água sanitária ou bebessem água sanitária, que se livraria do vírus, né? Então, um processo na dimensão como essa, que na nação, a maior potência científica do mundo, tecnológica, financeira, elege também uma figura grotesca, fruto de um processo como esse, né? Então lá o seu conselheiro mó, aquele que organizou a sua campanha, foi preso. Você acha que isso vai ter algum impacto na eleição dos Estados Unidos e, com consequência, na do Brasil? E aí a gente tem que acelerar mais o passo, que nós já estamos há poucos minutos de
Eu estou acompanhando esse caso. Eu acho que a prisão do Stephen Bannon foi um golpe muito duro na extrema-direita internacional. E certamente vai impactar nas eleições dos Estados Unidos, embora ele já não esteja trabalhando com o Trump há algum tempo, mas a lógica, né, de narrativa e de estrutura midiática é dele. Eu tenho a absoluta certeza que vai impactar. E, via de consequência, vai impactar aqui também no Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Porque é o começo da quebra da espinha dorsal pensante, né? Pensante. Porque o Olavo de Carvalho é o cheerleader, né? É líder de torcida. Ele não é esse... Né? A formação da crença não parte dele. Ele é apenas um reprodutor da crença para a língua portuguesa. Mas, na minha opinião, é um cheerleader. Agora, o Bannon, né, e o Messer, Robert Messer, né, que é o sócio dele, eles trabalhavam com psicometria, ou seja, eles levantavam dados de comportamentos para poder trabalhar politicamente. Dados de comportamento, grandes metadados, grandes bases de dados de comportamento. Ou seja, eles sabiam que fulano ali na esquina pensava, como pensava, o que queria ouvir, que tinha ódio do asiático, tinha ódio do negro, tinha ódio do latino, e ele chegava com um discurso pronto, porque aquilo foi levantado. Então, na medida em que o Bannon é preso, eu começo a ter um pouco de esperança de que é o início da quebra, o início, não é o fim, é o início da quebra da espinha dorsal, do pensamento estruturante, narrativo da extrema-direita internacional. Mas aqui no Brasil, os seguidores tá na família, né? E Sim. a CPI da fake news já vem trazendo essa realidade, né, de dinheiro institucional sendo utilizado, da estruturação, o chamado gabinete do ódio. Sim. Né? Então, nós temos aqui poucos minutos que nos resta, e eu queria falar também sobre a relação da legislação, porque você falou aí da lei aprovada, mas a lei aprovada diz respeito só à pandemia, né? Uhum. Especificamente ao fake news sobre a pandemia, que é um perigo muito grande, porque o objetivo era a desinformação, era a negação e era Uhum. criar esse ambiente conturbado, né? Mas há necessidade de uma legislação mais permanente que trate o processo como todo, não só na pandemia? Eu diria que é um tripé. Políticas públicas de educação, estudos de mídia, regulação das carreiras e funções de mídia, inclusive com a constituição da carreira do midiólogo no Estado, que é para ontem isso, no Estado, digo assim, no escopo municipal, estadual, federal, enfim, a carreira de midiólogo. E terceiro, uma legislação de normatização da mídia. Porque o discurso de quem é contra equivale a mesma. Eu tenho um carro, porque tem um carro, eu posso passar pelo acostamento, eu posso andar pelo qualquer lugar, sair atropelando, passar pelo passeio, não. Com a mídia é a mesma coisa. Então, na minha opinião, um tripé necessário, né, que são políticas públicas educacionais, regulação e organização das carreiras de mídia e uma legislação para normatizar. Esse laissez-faire da mídia é deletério à democracia. Não é censurar, registre-se, não é censurar. A internet, por exemplo, é um espaço que tem que ser anárquico. Ele tem que ter autogestão. Mas tem que ser também passivo de observação e de
critério de conduta, né? Porque você, né, porque é um espaço de autogestão que você pode, entendeu? Cometer crime. E é exatamente isso que eu estou falando. Tá? Muito bem, professor. Nós estamos aqui quase que fechando o nosso tempo. Se nós não encerrarmos, nós vamos cair. Então temos que encerrar de forma organizada. Eu te Uhum. agradeço, foi uma honra lhe receber para a gente discutir. Esse tema é tão complexo, né, que o tempo passou de forma Tá. muito rápida, mas nós Uhum. vamos com certeza ter outros momentos, porque nós precisamos nos preparar para fazer esse enfrentamento. Então foi uma honra receber professor, rever tanto tempo nós que estivemos juntos ali no Sim. INCRA, aqui Uhum. com o saudoso Paulo Cunha, que tem uma história nesse estado. A gente tem discutido muito a situação dos fundos e fechos de pasto, né? E foi justamente Paulo Cunha que ele ajudou a conceituar, né, essa forma de existência secular ali onde o homem aprendeu a conviver com a natureza. Mas então eu queria lhe agradecer muito a sua participação, pedir desculpa, eu fiquei até sem tempo de citar aí, né, as figuras ilustres que nos presentearam com essa sua participação, mas senão a gente não aproveitava esse tempo tão precioso Uhum. para nos informar, nos preparar para esse enfrentamento. Então eu te agradeço e com certeza, professor, nós vamos precisar muito mais dos seus conhecimentos, do seu compromisso que tem com o povo, com a democracia e com a comunicação verdadeira que sirva ao nosso povo. Então, muito obrigado e nós temos aí um minutinho de forma rápida para eu passar para o professor. Deputado, a gratidão é minha. Eu que me sinto honrado de participar desse papo. Muito feliz em revê-lo, né? Porque a sua pessoa me remete a uma figura que, para mim, tem um lugar muito especial, que é o meu finado tio Paulo, inclusive que dá nome até ao assentamento lá em Santa Amaro, né? Assentamento Paulo Cunha, do MST. E eu estou sempre à disposição. Eu sou um democrata, outside, né? Estou na luta, sempre estive na luta, e eu eu tenho a crença de que conhecimento se faz para libertar e transformar. Se constrói conhecimento para libertar e transformar. Conhecimento que não tem a função de libertar e transformar, para mim, não faz sentido. Eu estou sempre à disposição, foi uma honra, eu sou muito grato pelo convite e a hora que quiserem, que precisarem, estarei a postos, né? Muito grato, Um deputado. abraço, professor, um abraço a todos que nos seguiram. Então, vamos à luta contra esse crime que são os fake news. Um grande Vamos abraço. à luta. Um abração, deputado. Muito grato.